O ômega 3, tão falado, será que ele é para todo mundo? Quem realmente precisa tomar? Quem não pode tomar? Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e falarei sobre o ômega 3 nesse vídeo. Então, o ômega 3 ele é amplamente divulgado. Muitas pessoas comentam sobre os seus maravilhosos benefícios, não só para o cérebro, como para o corpo inteiro. O ômega 3 ele é considerado anti-envelhecimento, porque ele tem uma ação anti-inflamatória no organismo, inclusive no cérebro. E isso é muito importante nos casos de demência, porque já foi comprovado que durante o envelhecimento, naturalmente, o nosso corpo todo, inclusive o cérebro, fica mais inflamado. Nós temos um problema de inflamação natural durante o envelhecimento. Então, uma substância que atua aí como anti-inflamatória natural é maravilhoso para retardar esse envelhecimento celular, principalmente. E já foi comprovado que as doenças neurodegenerativas relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer e o Parkinson, e também demências relacionadas ao sistema vascular, são também causadas por problemas inflamatórios. Então, ter aí um componente anti-inflamatório é muito importante. O ômega 3 ele também é antioxidante e principalmente no cérebro isso é essencial. Por quê? Porque com o envelhecimento, uma organela de dentro da nossa célula, chamada mitocôndria, que já comentei aqui, ela é responsável pela produção de energia e também pelo balanço de oxidação na célula. O que acontece? Durante o envelhecimento, as mitocôndrias ficam com um déficit de funcionamento, não estão funcionando muito bem, também vão ficando velhas. Então, o que acontece? Nós temos uma maior quantidade de oxidantes nas células e o cérebro ele é pobre de antioxidantes. Então o ômega 3 ele é importantíssimo nesse sentido para mais uma vez proteger essas células, ou seja, ele é neuroprotetor. E como as doenças relacionadas ao envelhecimento também têm estresse oxidativo, então mais uma vez ele entra como uma substância importante para prevenir as doenças relacionadas, doenças neurodegenerativas relacionadas ao envelhecimento. E qual tipo de ômega 3 que funciona para nós? Bom, isso é uma coisa muito importante, porque nós temos 3 tipos de ômega 3 principalmente. O ALA, que é encontrado nas sementes, por exemplo, em vegetais, algumas frutas. Por exemplo, uma que muitas pessoas falam, linhaça, chia. Outros tipos que nós temos é o EPA e o DHA, que nós apenas encontramos de origem animal ou em algas, porque na verdade os peixes que contêm EPA e DHA, eles comem um tipo de alga e atualmente nós conseguimos também extrair o EPA e o DHA, esses tipos de ômega 3, dessas algas. O que acontece? O cérebro, o nosso corpo, ele precisa de um tipo de substância sempre para ser absorvido, especialmente para nós. Ou seja, não é todo tipo de substância que existe na natureza que nós somos capazes de absorver. E esse é também o caso do ômega 3. O ômega 3 que é bioavailable, que nós falamos, ou seja, que ele está disponível biologicamente para absorção e função dentro do nosso corpo, é o EPA e o DHA. O ALA, que está presente nos vegetais, ele não está disponível biologicamente para nossa absorção. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque vimos muitas vezes rótulos e pessoas dizendo, coma isso que tem ômega 3, coma aquilo que tem ômega 3, coma a chia, coma a linhaça, mas esse tipo de ômega 3, o ALA, nós não somos capazes de absorver. O ALA, ele é
possível de ser quebrado, de ser transformado em EPA pelo nosso organismo, sim, mas apenas 5% do ALA que nós comemos é capaz de ser transformado em EPA. E em DHA, apenas 0,01%. Então é realmente muito pouco. As fontes de ômega 3 são os peixes de águas frias, como o salmão, a sardinha, como eu disse, porque eles comem as algas. Então, essas algas também presentes nesses ambientes e os ovos também, principalmente. Então, pensando, né, na alimentação, para ter uma quantidade adequada de ômega 3 que nós realmente vamos absorver, temos que pensar sempre no ômega 3 de origem animal. Se você não consegue consumir, você pode então suplementar, e no caso das pessoas veganas, podem procurar então as cápsulas feitas de ômega 3 das algas, para que não tenham aí contato, né, com ômega 3 do óleo de peixe, né, praticamente, que as pessoas chamam, que vem dos animais. Todas as pessoas são capazes de se beneficiar do ômega 3? Sim, jovens e idosos. O que os estudos mostram é que o aumento do ômega 3, né, do consumo de ômega 3, ele aumenta o cérebro, a massa cerebral de uma forma geral, porque ele aumenta a substância cinzenta, que são onde nós encontramos os próprios corpos celulares dos neurônios, que é a região do neurônio que fabrica, por exemplo, os neurotransmissores. Por isso que o ômega 3, principalmente aí o EPA, ele está relacionado com o melhoramento do humor. E nós também temos um papel importante do EPA para melhorar depressão, também em tratamentos, alguns estudos sugerem tratamentos de pacientes bipolar. Então ele melhora o humor, ele dá uma sensação maior de bem-estar. E além disso, o consumo do EPA e também do DHA, além deles serem antioxidantes, anti-inflamatórios, eles também, principalmente o DHA, é encontrado como uma substância responsável por aumentar o volume cerebral de uma forma geral, mas também em regiões específicas, como o hipocampo, que é a região, como eu já expliquei diversas vezes, relacionada à memória e, portanto, ao aprendizado, mas também ao controle de emoções e outras funções, e é considerada a primeira região afetada nos casos da doença de Alzheimer e é a principal região afetada nos casos da doença de Alzheimer. Então, ter um aumento ali dessa região é, portanto, considerado uma forma de prevenção da demência relacionada à doença de Alzheimer. Alguns estudos mostraram todos esses benefícios de uma forma geral para as pessoas idosas e para as pessoas jovens. Porém, um estudo sugeriu que as pessoas jovens não precisam suplementar sempre com ômega 3, porque talvez elas tivessem, na verdade, com um acúmulo de ômega 3, uma vez que elas não estão precisando de todo esse suporte extra, porque elas são jovens e já têm, né, todo o aparato cerebral para funcionar bem, e isso poderia causar, na verdade, problemas, e ao invés de prevenir problemas, causar os problemas que elas estavam tentando diminuir os riscos de ter. Contudo, é apenas um estudo. Então, a conclusão que nós chegamos é, quando você está precisando de maior potência mental, por exemplo, você está estudando muito, ou o seu próprio trabalho é um trabalho que exige uma alta performance mental, ou você, nesse momento, está precisando trabalhar e estudar, está aí com jornada dupla, tripla, aí, então, o ômega 3, ele pode entrar na sua dieta como um suplemento nesse momento da sua vida, e depois você pode retirar e continuar comendo, na verdade, ao invés de suplementar, para continuar adquirindo esse ômega 3. Pessoas jovens, existe alguém que precise sempre suplementar? Sim. As mulheres grávidas, né, as gestantes, as mulheres lactantes, ou seja, que estão amamentando, precisam suplementar sempre.
Por quê? Porque o DHA, principalmente, ele é a forma do ômega 3 que é responsável, que participa da formação do cérebro, da formação dos novos neurônios e da função, que é exatamente o que está acontecendo quando você está gerando um bebezinho, porque você está fazendo um cérebro, e também quando você está amamentando, porque o cérebro desse bebezinho ele vai crescer muito, né? Até os 2 anos de idade, você vai ter já 80% do cérebro formado naquele bebê. 80% do cérebro que você tem de um adulto, ou seja, praticamente quase toda a formação é exatamente nesse período de amamentação. Portanto, o DHA ele é essencial. E se a mulher não suplementa, o que acontece? O corpo vai retirar o DHA das reservas que essa mulher tem para utilizar no próprio cérebro. Uma das consequências, além, claro, né, dos problemas cognitivos, falta de memória, cansaço, um dos maiores problemas da falta de DHA, nos casos das mulheres grávidas e lactantes, né, as mulheres que estão amamentando, é a depressão. Então, falta de DHA em mulher grávida, em mulher que amamenta, leva à depressão. Então, isso é bem sério. Portanto, essas mulheres, sim, né, nesse caso, tem que sempre suplementar. E depois que param de amamentar, podem então parar a suplementação e simplesmente continuar comendo, né, ovos, peixes, ou se não come, né, suplementando com cápsulas de ômega 3, principalmente DHA, que vem das algas. E o ômega 3, portanto, ele deve ser consumido como suplemento por algum grupo de pessoas? Sim, principalmente as pessoas idosas, as pessoas que têm algum tipo de depressão e as pessoas que têm algum tipo de doença neurodegenerativa relacionada ao envelhecimento. Claro, no caso das pessoas, principalmente que já têm doenças e são idosas, é sempre necessário conversar com um médico para saber como fazer essa suplementação, principalmente porque a pessoa pode ter outras comorbidades e aí pode ter problema de interação medicamentosa, outras coisas. Então, é sempre necessário conversar com o seu médico antes, principalmente se você é idoso e já tem algum tipo de comorbidade, ok? Então é isso.